Olá, seja bem-vindo nesse vídeo. Paramos aqui para tomar um café. Hoje tem futebol do Felipe. E quando tem futebol do Felipe, tem dica aqui de perícia. Então aqui o Felipe está escolhendo um cafezinho aqui, uma canoa, dá uma olhadinha. E aí, tá bom, hein, Felipe? Então daqui a pouquinho, quando estiver lá no futebol, esperando ele bater a bola dele, vou dar uma dica aqui sobre perícia. Como fazer quando as partes não entram em consenso, ou seja, reclamado e reclamante. Uma dica valiosíssima e que eu ainda hoje vejo o perito com experiência dar uma pisada de bola, ou seja, não conseguir fazer a perícia por conta do desencontro de informações entre as partes. Mas tem algumas dicas aí que eu tenho certeza que serão valiosas para você conseguir fazer a sua perícia, tá bom? Então até daqui a pouco. Então pessoal, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, se inscreva para poder receber as notificações. Toda vez que nós colocarmos novos vídeos, você vai estar recebendo. Como falei para vocês, vou estar falando sobre a questão da perícia judicial, como o perito pode fazer para poder ter certeza que é insalubre ou não, quando as partes reclamante e reclamada não se entendem. Cada um está falando uma coisa. Existem técnicas para isso, existem meios para você confirmar esse tipo de situação e ter certeza daquilo que você está avaliando, ou seja, se a descrição da atividade do reclamante está correta. Eu tenho visto peritos judiciais que simplesmente ficam confusos quando acontece esse tipo de situação, e acontece muitas vezes dentro do processo pericial, e aí não sabe o que fazer. Simplesmente fala que passa por um laudo para o juiz, falando, se for verdade que o reclamante está falando, é insalubre. Se não for verdade, se for reclamado que está certa, não é insalubre. Um exemplo. Fica nessa situação, tá? Mas existem caminhos para você identificar isso, tá? Durante o futebol do Lipe, como eu falei, nós estamos indo para o futebol dele, do sábado. Aí eu vou explanar, vou explicar mais essa situação, como você pode garantir a certeza de uma descrição de atividade correta. Bom pessoal, dando sequência ao que nós falamos ali logo no início desse vídeo. Como o perito pode confrontar ou ter certeza com relação à descrição de atividade do reclamante. Quando ambas as partes, ou seja, reclamado e reclamante, não estão entrando em um acordo. Como eu falei para vocês, essa semana eu fiz uma assistência onde o perito simplesmente cancelou a perícia porque as partes não entravam no acordo. Só que isso é uma situação que vai acontecer corriqueiramente, tá? Muitas vezes vão acontecer esse tipo de situação. É comum. Você como perito, você tem meios de você confrontar. E o mais importante, você não tem que ficar pensando se uma das partes está mentindo, se é reclamada, se é reclamante. Você tem que ir através de fatos. Você é o apoio técnico do juiz. Ou seja, existem formas técnicas de você detectar. Você vai através de fatos. Então quais são os fatos? Vamos lá. Ordem de serviço. Tem uma ordem de serviço com a descrição da atividade do reclamante, onde essa ordem de serviço o funcionário assinou. Esse é um documento importante. Documentação de segurança, descrição do PPRA, né, do finado PPRA, mas que ainda hoje, por conta das perícias que são um período imprescrito de 5 anos, então você vai ter que analisar ainda muitas vezes a documentação de segurança, como o PPRA, PGR, tá? O próprio PPP é um documento onde muitas vezes tem atividade lá. E aí eu vou para o principal, deixei por último o principal, paradigma, tá? O que é o paradigma? É um funcionário da empresa onde está exercendo a mesma função, exerceu a mesma função que o reclamante. Então você pode ouvir quantos paradigmas você achar necessário. Eu mesmo, como perito judicial, já deparei com situações que a reclamada e o reclamante não tinha acordo de jeito nenhum. As atividades eram muito diferentes. Eu escolhi os paradigmas, peguei 4, 5 paradigmas, uma quantidade muito grande, muitas vezes não tem necessidade de ser tantos, mas por conta da situação que me exigiu essa quantidade de profissionais para eu ter certeza. Na entrevista com paradigma, você começa a detectar, tá? Essas pessoas, esses funcionários comuns dentro das organizações,
eles, quando vê que tem um perito judicial, por conta do juízo que foi designado, eles ficam muito receosos em falar uma coisa que não seja verdade. Então, por isso, normalmente você consegue pegar muitos detalhes com o paradigma, tá? E se você tiver dentro de uma organização, uma função onde tem muitos paradigmas, escolha o paradigma, não deixe a empresa escolher, tá? Quais são? São aqueles? Tem quantos ali? Tem 8, 10 fazendo a mesma função? Tá, eu quero entrevistar o A e o B, o João e o José. Você escolhe esse paradigma e com isso faça uma entrevista. Procure apurar no detalhe a atividade desse paradigma. Quantas vezes ele fazia determinadas funções durante o dia. Todos esses detalhes. Tudo aquilo que não estava batendo entre a parte reclamada e a reclamante. Com certeza você vai conseguir construir o seu laudo pericial através de todos esses fatos. Então o perito, ele tem uma função técnica, ele tem que construir fatos, ele tem que apurar fatos. Então é uma forma de você chegar com certeza a descrição da atividade do funcionário com exatidão. E aí as partes, elas vão se entender com o juiz. Aí sim, o papel do juiz, ele tem ferramentas para isso, verificar se é verdade ou mentira aquilo que está se falando de ambas as partes. Mas você, como profissional técnico, perito, né, do juízo, engenheiro de segurança, você vai nesse caminho, através de fatos, para enxergar tudo aquilo que era realmente de fato realizado pelo reclamante. E aí sim concluir, né, pela insalubridade ou não da função apurada. Então fica aí essa dica, espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve colocaremos mais dicas aqui dentro do canal para ajudar vocês aí que estão realizando perícias judiciais, seja como perito judicial, como assistente ou pessoas envolvidas no modo geral em perícias judiciais. Meu abraço e até a próxima.